Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa chegando aqui. Olha só, eu estou de volta. Eu estou em dívida com vocês, né? Mas é que eu sou um pouquinho desorganizado. Mas essa aqui é uma semana especial. Semana de draft, vai acontecer na quinta-feira a primeira rodada. Teremos draft também aqui na sexta e no sábado. Mas aqui é um momento especial, né? A hora da gente começar a projetar mais o futuro, começar a entender um pouquinho mais os times para a próxima temporada. A partir desta quinta-feira, algumas respostas serão dadas, né? Finalmente, aí pra gente parar de especular muita coisa. E vai ser legal, vai ser bom, né? Muitos mocks, vou tentar revisar meu mock aqui essa semana, mas promete ser uma semana legal. Trarei novidades daqui a pouquinho, a gente conversa mais, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Hoje eu vou inclusive responder duas perguntas, dois comentários que chegaram lá em vídeos anteriores. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça a parte do nosso Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem grupo no Telegram. Você também mantém esse trabalho vivo, né? Você se torna um financiador e vai ter uma novidade que eu conto daqui a pouquinho para vocês. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, eu vou pedir aquela moral de sempre, né, que eu peço para vocês, o gol.com.br, estou trabalhando lá no Gol também, então tem textos meus entrando lá quase todos os dias, tem vídeos, nosso canal no YouTube, aqui embaixo na descrição tem o canal no YouTube, tem o nosso podcast, a gente fala do futebol, quem gosta do futebol da bola redonda, estou lá apresentando o Na Cara do Gol também, de segunda-feira tem o Gol nas Américas, então fica ligado que a programação é boa aqui, você colabora para que a gente cresça também por lá, né? Ajuda aqui, é meu trampo civil, né? Não só aqui da NFL. Vamos lá então falar da agenda do Toque Passa, porque na terça-feira agora, às 7 horas do horário de Brasília, eu quero fazer uma live especial. Tá? Eu não conversei nem com o Ivo, se o Ivo vai conseguir participar ou não, mas porque aqui é uma coisinha diferente que eu nunca fiz e vou tentar fazer. Na aba comunidade, vou colocar já, né? Esse vídeo está entrando mais cedo, já no domingo mesmo, para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, mas vou colocar na aba comunidade para quem faz parte do clube deixar o nome e o time que torce, porque o que eu pretendo fazer durante essa live? Eu pretendo conversar com alguns de vocês, né? Se você quiser participar, deixa lá o seu nome e o time que você torce. Acho que eu vou fazer um sorteio, a gente vai definir o que vai ser melhor, mas acho que eu vou fazer um sorteio. E o cara entra, conversa um pouquinho, fala quem que ele quer que o time dele pegue, a gente discute um pouquinho aqui sobre essa tática, essa ideia, pode gostar, pode não gostar, mas para ter a participação da galera também, a gente vê quantos vão caber, né, durante essa nossa live, então, né, a aba comunidade. Aqui embaixo na descrição já vou deixar o link também lá direitinho, só para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, né, quem é um apoiador, a gente vai dar essa vantagem aqui a mais para vocês. Vamos lá então para as notícias, né? Começando com o Aaron Rodgers. Botei até a camisa aqui do Aaron Rodgers, porque eu já não aguento mais falar dele também, mas né, faz sentido a gente comentar, porque na quinta-feira mesmo ele participou, olha só, hein, quem diria, do programa do Pat McAfee. A primeira vez que ele foi dispensado dos Jets, né? Ele admitiu que ele pode se aposentar. E eu até pensei em vir aqui já na sexta-feira, mas feriado, sabe como que é? Família aqui também, era minha folga, eu resolvi descansar um pouquinho. Feriado acaba rendendo um pouquinho menos. Eu sei que segunda-feira também é feriado, mas né, tem que entrar. Semana de draft não tem como. Mas vamos lá. Aaron Rodgers é o mesmo papo de sempre, né? Mas agora ele disse que está focado na sua vida particular. A sua vida pessoal está influenciando bastante e ele comunicou os treinadores sobre isso, né? Que a parte pessoal teria um papel muito importante nesse momento da vida dele. Garantiu que o draft não vai ter impacto na decisão dele. Eu não sei se a decisão dele vai ter impacto no draft, porque ele provavelmente já avisou os caras, eu vou, mas eu não quero ir agora. Sabe como é que é, né? Você tem que participar durante a programação da off-season. Você não tá afim, não sabe como é que funciona, né? Mas ele disse que não é uma questão de dinheiro, né? Falou que saíram reports que ele queria 30 milhões, contratos de múltiplos anos, 30, 40 milhões. E ele falou que não, que diz que joga por 10 milhões, tá? Não tem problema nenhum. Enfim, eu tenho uma coisa muito em comum com o Aaron Rodgers. Eu facilmente toparia jogar por 10 milhões de dólares, sem problema nenhum. Contratinho de um ano, 10 milhões, fecho agora, tá? Quem quiser comunicar, chega, já leva até o equipamento, não tem problema nenhum, não precisa nem fornecer isso, vale alimentação, nada disso.
tá? Mas ele confirmou que conversou com os Giants, foi muito boa a conversa com o Brian Daboll, conversou com os Vikings e com os Steelers. Falou desses 3 times aqui e que vai seguir o seu próprio destino, né? Que não vai ficar dando satisfação para ninguém, não tem um prazo para definir quando que ele vai aceitar ou não jogar em um time tal, X ou Y, tá? Cada um tá livre para fazer o que bem entender, né? A equipe dos Giants já estava livre, foi atrás, pegou o Jameis Winston e pegou o Russell Wilson, falou muito obrigado Rodgers, não quero mais. E agora nós temos os Steelers esperando e os Vikings, teoricamente, sem interesse. Inclusive, ele falou sobre isso, que ele não estaria esperando também os Vikings terem um pouco mais de interesse nele ou abrirem mão dele uma vez para ele decidir se vai para os Steelers ou não. Então ele falou que não decidiu porque ele tem muita coisa fora de campo. Né? No círculo assim mais íntimo dele ali, está acontecendo um monte de coisa que precisa dele. Eu sou um cara de 41 anos, né? Tá maduro, agora não sou Aaron Rodgers e tem muita coisa pedindo atenção, então eu não estou acelerando essa decisão porque eu tenho que ter esse sentimento aqui. Eu preciso resolver esse problema para depois definir. Acho que é justo, tá? Acho que é justo, normal, tem que resolver as coisas da vida dele mesmo. Ele acabou falando que teve um momento muito ruim na equipe dos Jets, né, que foi a decisão, ele criticou ali o Aaron Glenn e companhia, né, a nova gestão lá da equipe dos Jets, porque ele falou que saiu da Califórnia, pegou um voo, foi até Nova York e em 40 segundos os caras falaram assim, então a gente vai em outro caminho na posição de quarterback. É aquele caso clássico, né, de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, mas não é só você que enfrenta isso, devia imaginar que era basicamente isso que ia acontecer. E os Jets também gostei, tá? Falaram que não vão comentar sobre as críticas feitas pelo Aaron Rodgers, um momento mais maduro aqui também da franquia do New York Jets. Vamos parar de falar de Aaron Rodgers, vamos falar de uma propriedade dele, brincadeira, tá? O Chicago Bears, que estenderam o contrato com o linebacker O.T.J. Edwards, contrato agora de mais 2 anos, 20 milhões de dólares, 16,65 milhões totalmente garantidos, assinou um contrato de 3 anos lá em 2023, né? Ano passado ele teve 4 sacks e 12 tackles para perdas de jardas, que são marcas que são recordes na carreira dele, né? Melhor temporada dele ali. É um jogador não draftado, torcedor dos Bears na infância, então é um momento que a gente fica feliz aqui pelo linebacker, o T.J. Edwards. E o Tre'Davious White está de volta na equipe do Buffalo Bills, contratinho de 1 ano, né? Ele que foi a primeira escolha da era Sean McDermott, né? Ele foi o primeiro jogador que o McDermott draftou quando assumiu a equipe dos Bills. Ele foi dispensado no ano passado para abrir espaço no cap, acabou assinando com os Rams, em novembro foi trocado para os Ravens e agora assina com um contratinho de 1 ano com o Buffalo Bills, né, sua ex-casa, contrato que vai chegar no máximo em 6,8 milhões de dólares. E eu não acho que vai mudar as intenções, as necessidades dos Bills para o draft. Ainda acho que o time começa draftando cornerback, buscando o fundo do campo ali, o fundo da sua defesa que precisa de reforços. É mais trazer um cara que já conhece o sistema, que tem experiência, já tem 30 anos, e é um cara que pode ajudar nessa formação desse novo grupo. Você tem que pensar mais lá para frente e para começar a temporada, ele tá lá, ele entende, né? Se alguém tiver algum problema ou outro, dá para colocá-lo então em campo. Tre'Davious White de volta a Buffalo. Mais uma notícia que nós temos que comentar: o General Manager do Las Vegas Raiders, o John Spytek. Eu gosto muito desse nome aqui, parece nome de série dos anos 80 ali, em que você tinha, sei lá, um agente secreto cheio de gadgets tecnológicos, umas coisas assim, o Spytek. Mas ele deu uma entrevista, uma conferência de imprensa pré-draft na equipe dos Raiders, e ele falou que, assim, ele não quis falar especificamente de nome de prospecto, não quis detalhar nenhum dos caras, mas ele deixou aberto a porta para a previsão que a gente tem feito aqui, que deixou claro que ele acredita sim em pegar um running back numa pick alta do draft, né? Que é o caso da pick que tem a equipe do Las Vegas Raiders. Ele falou assim que, olha, nós acabamos de ver aí o que o Saquon Barkley fez, né? Mudou os Eagles em 1 ano. Existem formas de montar um time, e assim, eu não sei, a frase dele, né? Eu não sei por onde a gente andou que a gente chegou na conclusão que o running back não tem valor nenhum. Desculpa a tosse aqui, às vezes acontece, mas tipo, eu não sei por que a gente chegou nesse ponto. Eu sei,
né? E eu entendo muito bem você ter dúvidas sobre draftar um running back, né? Porque muitas vezes você tem um cara muito sensacional, mas você troca ele por outro cara que saiu lá atrás no draft e uma boa linha ofensiva já faz parte, né? Faz metade do trabalho e funciona. É muito plug and play. Você coloca um, tira outro e muda muito pouca coisa. Ele falou que ele veio da Universidade de Michigan, e lá o pessoal valoriza bastante, os running backs são muito valorizados, então tem isso nele. Eu acho que não dá para voltar totalmente nos anos 80, 90 e colocá-los como os grandes astros, né, os running backs, mas tem certa lógica porque o futebol americano ele é muito cíclico, extremamente cíclico, né? É um esporte que você vê toda hora mudar uma tendência. Não faz muito tempo, até faz, né? Mas assim, lá em 2017 a gente estava cravando que, pô, o jogo mudou. Não, agora não tem jeito, cara, agora é só pontuação, estilo NBA, vai ser aquela coisa, show aéreo toda hora. E aí os caras mudaram a defesa, fecharam mais o fundo, forçaram os quarterbacks a fazerem mais um check down, fazer um passe mais curtinho aqui, né? Mudou o sistema de jogo e aí, porque o fundo do campo estava bem povoado, né? Marcando direitinho, cresce um pouco mais o running back. E aí, daqui a pouco, a galera vai focar aqui, vai deixar um pouquinho o espaço aberto. É sempre assim, é um jogo de gato e rato, né? Toda hora alguém cria uma forma de jogar, o outro vai lá e acha o contra-veneno e consegue dar uma parada também. Eu defendo que você drafte um running back numa posição alta se ele for um freak, que é o caso do Washington Gente. É um cara diferente. Ele é um cara completamente diferente. Ele teve 2.601 jardas na temporada passada, ele teve 29 tackles, 29 touchdowns. Eu ia falar do tackles porque ele falou, né, que é um esporte de tackle e você tem que draftar um cara que não pode ser tacleado. E é basicamente isso. Ele é um monstro. Ele é um cara que tem velocidade, que tem uma boa leitura e que é dificílimo de derrubar. Ele aguenta muito o contato, ele consegue muitas jardas após o contato, né? Eu sei que college é diferente, vai chegar na NFL, vai ser outra história, mas ele é um cara que faz sentido, como eu defendi quando o Saquon Barkley foi draftado pela equipe dos Giants. Eu via esse potencial no Saquon Barkley. É que a equipe dos Giants nunca chegou a esse ponto de colocá-lo ali, né, nessa situação que os Eagles colocaram, e ele foi lá e foi muito importante. Então, eu acho que esse é o detalhe, né? Você tem caras que valem de fato. Running back não... Bom, deveria ser assim até com quarterback, né? Mas a gente discute daqui a pouquinho, porque eu queria fazer umas bold predictions, e agora, já mudando o assunto, bota a vinhetinha aqui. Bom, eu posso vir amanhã, eu tô com um pensamento, mas eu queria responder dois comentários que chegaram no canal nos vídeos anteriores. Eu acho que vale a pena debater aqui, até para esclarecer algumas posições minhas. E esse detalhe, esse exercício aqui eu achei muito interessante. A primeira, que é do Haroldo Severo. Ele falou: se uma nova franquia surgisse na NFL e ela tivesse direito a fazer as 53 primeiras escolhas desse draft, ela teria o melhor elenco da NFL? Em primeiro lugar, deixa bem claro, não teria, mas não é assim que funciona. Provavelmente o Haroldo sabe como é que funciona, tudo, mas tem gente que não sabe, então eu vou aproveitar esse gancho para explicar um pouquinho mais. Times de expansão, já aconteceu em vários momentos da história da NFL, a última vez foi ali no começo desse milênio, né? Mas você meio que tem que garimpar jogadores. Os times, eles podem travar alguns atletas, eles têm que deixar alguns jogadores à disposição. E essa franquia nova, ela pode ir pegando, se não me engano, que as regras mudam bastante, mas entre 30 e 42 jogadores, as regras podem mudar, numa próxima expansão seria de outra forma, talvez, mas ele vai buscando jogador, e aí se pegar dois, o time pode bloquear para não pegar mais ninguém, mas ele poderia montar já parte do seu grupo com algum rescaldo, né, algum resto que viesse de outros times, e aí então ele faz o seu draft, e aí ele pode assinar com jogadores não draftados, mas ele fica com um elenco básico, feito com o refúgio, né, dos outros ali, alguns caras que você descartou do seu time, você deixou meio que... É um catadão, né? Ó, esses caras aqui eu quero travar, esses são os astros do meu time, e esse daqui tá livre, se você quiser pegar, pode pegar. Mas não é assim. Agora, vamos lá. Se decidissem que fosse de outro jeito, né? E fosse uma classe excepcional, uma classe sensacional, poderia ir bem. Mas dificilmente também os outros times deixariam ser dessa forma se fosse uma classe tão fora de série assim. Uma classe mais ou menos como essa, né? Não é uma classe ruim,
tá? Pelo amor de Deus, tem uma classe que tem muito talento. É que é uma classe que tem vários jogadores que têm potencial para serem titulares na NFL já nos próximos anos. Entrar e ser titular na primeira temporada, na primeira semana, já pode ser, mas não é aquela cara que você projeta, você olha aqui e diz, cara, esse aqui já tem tanto hall da fama que vai sair, não é desse jeito que eu tô encarando esse draft. Mas de qualquer forma, mesmo sendo uma classe excepcional, não é o caso dessa, pegando os 53 melhores jogadores do draft, se eles acertassem perfeitamente 53 picks perfeitas, não seria o melhor elenco. Primeiro porque ainda assim seria desequilibrado. Dificilmente você vai uma classe que vai, sei lá, vai ter corners, backs tão bons, ao mesmo tempo que tem edges e que tem linebackers. Você tem alguma posição que é um pouquinho mais falha, né? E faltaria muita experiência, né? Experiência é parte fundamental. Se a gente pegar o melhor time do college football, não vai vencer o pior time da NFL. Dificilmente vai vencer, porque é outro bicho, é outro sistema, é outra coisa, é outro esporte, basicamente. Então, poderia ser um bom time, fazer um bom papel, mas não acho que seria o melhor elenco. E aí tem o James Souza, que mandou uma mensagem aqui, ele falou assim, impressionante, o Belata odeia o Shedeur Sanders, pelo meu comentário durante a live. Por essa lógica, os Patriots não deveriam ter draftado o Drake Maye, afinal, os Patriots não tinham, e ainda não têm, talento. Isso aqui é ótimo até pra mim, porque aí vai mostrar um pouquinho mais de coerência, tá? Porque assim, eu no ano passado, quem acompanhava o canal e quem não acompanha pode procurar os vídeos lá, estão lá, eu nunca pago vídeo nenhum, eu defendia que os Patriots não pegassem o Drake Maye, porque eu achava que não era o momento de pegar o Drake Maye, eu achava que os Patriots tinham que resolver outros problemas. Por exemplo, pega o Marvin Harrison Jr., fica com um bom wide receiver, e aí depois você vai arrumando o resto do time. Joga com o Mac Jones, você está no primeiro ano de um novo treinador, do Gerald Mayo, será que vale a pena pegar? Você não tem a pick 1. Na pior das hipóteses, vai ser muito ruim, e aí você vai ter um draft para pegar um quarterback lá na frente. Mas foram lá e buscaram. E aí vamos colocar outros pontos nessa história, né? Em primeiro lugar, Drake Maye, para mim, mesmo no ano passado, ainda assim era um prospecto muito mais interessante do que o Shedeur Sanders, tá? Eu via não gosto de entrar nessa aqui, mas um potencial do Drake Maye com relação ao Shedeur. O Shedeur eu acho um cara medium, bem medium. Ele pode ser um titular na NFL, já falei aqui, já defendi que ele pode vir até ser um hall da fama, mas eu acho que ele é um jogador que vai precisar muito apoio, ou então desenvolver demais, isso pode acontecer, eu não estou vendo nesse momento, tá? O ponto principal dessa pick é que o Drake Maye não é filho do Deion Sanders. O pai dele não é técnico de college football, o pai dele não tem a garganta que o Deion Sanders tem, que fala bastante, que tem a língua solta, que vai comentar, que vai cornetar treinador e que tem pretensão sim de ser técnico da NFL no futuro. E por que não treinar o filho dele? Ele já fez o que fez para treinar o filho dele no college. Para mim nada tira que é por ele que Colorado vai aposentar a camisa do Shedeur Sanders totalmente medião. Se quisesse fazer isso pro Travis Hunter, ok, né? Vão fazer pro Hunter porque ele ganhou o Heisman, mas aposentado Shedeur, eu não faria isso, tá? Então eu preferia não ficar próximo ao Deion Sanders. Eu defendi que os Patriots deveriam pegar um cara como o Marvin Harrison Jr., um baita recebedor, que faz falta agora. E outro detalhe, vamos lá, Drake Maye foi draftado, teve um bom ano, me passou uma boa impressão, mas tem alguns pontos que a gente tem que avaliar. Ele ainda não é uma certeza na NFL. Né? Ele ainda vai jogar num time que nesse momento tem muitas dúvidas com relação à linha ofensiva, aos seus recebedores, aos seus running backs, ao seu ataque como um todo. Ele vai para a segunda temporada em que os adversários têm mais vídeo, estão observando mais ele, sabem mais o que fazer contra o jogo dele. Ele deixa de ser novidade. E ele vai para uma nova comissão técnica. Né? Ele já vai para a segunda comissão técnica da carreira dele no segundo ano. Então isso aqui traz uma diferença. Uma comissão técnica que inclusive não tem compromisso nenhum com ele. Né? Então se o Drake Maye não evoluir, se o Drake Maye der alguns passos atrás, se gerar alguma dúvida, se aparentemente o time estiver bom, mas o Drake Maye não estiver correspondendo, vai começar burburinho, e talvez no ano que vem, ou no outro ano, já tem aquele ponto do Mike Vrabel querer o quarterback dele.
falou assim, eu não draftei o meu quarterback. E os treinadores sempre têm isso aqui na manga, né? A história de, tipo assim, vamos demitir esse cara. Não, peraí, mas ele não teve a chance de pegar draftar o quarterback dele. Ele teve que pegar, isso aqui é herança, isso aqui é do outro. Né? Herança maldita. Isso aqui é o legado que deixou lá o meio. Então, esse é o detalhe. Eu acho que treinadores no primeiro ano, tá? A não ser que seja um cara. Putz, o draft um cara como o Caleb Williams, que a gente olha e fala assim, cara, esse cara tem talento que é interessante, um talento geracional. Um Trevor Lawrence, que fazia muita coisa. Um Peyton Manning, esse cara aqui é espetacular. Esse cara aqui tem que ser a primeira escolha do draft. Não sendo nesse caso, eu prefiro que um técnico de primeiro ano não pegue já um quarterback. Porque tá tudo ali na reta, tá, ele pode ser um treinador ruim e acabar tendo um problema na frente. Vamos pegar a equipe de Chicago Bears. Né? Chicago Bears aí tem feito esse ciclo nos últimos anos. O treinador vai lá, trabalha com um quarterback que já chegou de outro treinador, não dá certo, ele tá para ser demitido, mas aí ele tira esse quarterback, pega o dele, não dá certo, ele é demitido, vem um novo técnico que pega aquele quarterback, não dá certo, tira o quarterback, bota o dele, ele sai fora. É assim, Caleb Williams é o caso, foi o Justin Fields, é essa mesma coisa. Então, esse é o problema para mim, e por isso eu não draftaria o Shedeur Sanders sendo a equipe dos Saints. Parece que vai, parece que não vai, não sei, tá? Eu vou deixar umas bold predictions rapidinho aqui, mas a gente volta para conversar amanhã, né? Tá ficando muito longo aqui. Para mim, Shedeur Sanders não vai ser o segundo quarterback recrutado. Aí amanhã a gente explica um pouquinho melhor, tá? Ken Ward é o primeiro quarterback. Vou colocar o segundo quarterback não sendo o Shedeur Sanders. E vou arriscar aqui 3 running backs no primeiro round. O que vocês acham? Né? O Gente, pra mim é certo. O Mario Hampton pra mim é quase certo aqui, já tá garantido. Mas podemos ter um terceiro running back nessa primeira rodada. Bold Predictions, quero ver se eu faço aqui na terça-feira, tá? Eu converso um pouquinho mais com vocês para o vídeo não ficar longo demais e a gente mantém esse bate-papo, tá? Desculpa se o vídeo não é aquela coisa perfeita na edição, mas tá corrido bastante. Eu espero que vocês gostem. Se liguem no canal, deixem lá o seu nome e o time pra gente fazer essa live na terça-feira e vamos nessa. Valeu, aquele abraço.